Olá, tudo bem? O tema de hoje é impressionante. Eu quero fazer uma pergunta. Os 10 mandamentos foram abolidos? A lei de Deus acabou? Para saber a resposta a essas perguntas, eu quero convidar você a vir aqui. Vem cá, chega mais perto. Pode chegar mais perto? Porque hoje você vai saber a verdade sobre os 10 mandamentos aqui na Palavra de Deus. Quem escreve o manual de instruções é o criador de algo. Afinal, apenas aquele que projetou todos os componentes sabe exatamente como eles funcionam e o único jeito de tudo continuar a funcionar da maneira correta. É claro que as pessoas podem ignorar o manual de instruções, mas tão certa quanto a liberdade para contrariar a ordem do manual é a consequência de que agir de maneira contrária às orientações do projetista é garantia de fracasso e destruição do projeto criado. Só há um jeito de sucesso completo: seguir por completo as orientações do manual escrito pelo Criador. Já estou com a minha Bíblia aberta aqui e justamente em Apocalipse 14, verso 12. Está escrito: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A pergunta é: que povo é esse? E quais são esses mandamentos? Será que você conhece os 10 mandamentos? Já os leu? Sabe onde se encontra na Bíblia? Bem, tudo isso nós queremos saber agora. Queremos saber a verdade, nada mais que a verdade, sobre os 10 mandamentos. Primeira pergunta que tem que ser respondida e esclarecida: quem escreveu os 10 mandamentos? Foi Deus ou foi Moisés? Vai, diz aí para mim, Deus ou Moisés? Eu já ouvi muitas pessoas falarem: foi Moisés e tal, e alguns dizem: os adventistas guardam a lei de Moisés. Mas eu quero mostrar para você na Bíblia quem escreveu os 10 mandamentos. Está preparado, meu amigo? Então abra a Bíblia em Êxodo 31, versículo 18, que diz assim: e tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras ou de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Agora já esclareceu? Quem escreveu os 10 mandamentos não foi Moisés, não foi um anjo, não foi um ser humano. Quem escreveu os 10 mandamentos foi o próprio Deus com o seu dedo. E ele escreveu, de acordo com esse texto, ele escreveu em 2 tábuas de pedra. Pedra? Sim, pedra. E por que em pedra? Porque pedra é símbolo de durabilidade, é símbolo de eternidade. Significa que os 10 mandamentos são imutáveis e são eternos. Por isso, Deus escreveu em tábuas de pedra. E tem mais uma coisa, o motivo pelo qual ele escreveu em tábuas de pedra. Essa outra coisa, esse outro motivo, é que o coração do ser humano é um coração duro. O coração do ser humano é um coração de pedra. Então, esse mesmo Deus que escreveu a lei em pedras, ele pode escrever essa lei no seu coração. Entendeu? E no seu, e no meu, e de todas as pessoas. Amém. E agora que você já sabe quem escreveu os 10 mandamentos e sabe onde eles foram escritos, já sabemos isso, está claríssimo nos textos que nós acabamos de ler, vem a pergunta: quais são os 10 mandamentos? Um por um. É isso que eu quero mostrar para você. Eu quero que você analise comigo cada um dos 10 mandamentos. E é importante saber mais. Os 10 mandamentos é a única parte da Bíblia que Deus escreveu com o seu próprio dedo. Toda a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela foi escrita por homens inspirados por Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Mas os 10 mandamentos não foram escritos pelos homens. Os 10 mandamentos Deus fez questão de escrever. E se Deus fez questão de escrever, significa que eles são importantes e especiais. Porque, veja, Deus não pediu para ninguém fazer isso, Ele mesmo fez. E a Bíblia diz que Ele desceu do monte, aliás, do céu no monte, e lá na montanha, a montanha fumegava, tremia pela presença de Deus, os anjos estavam ali como testemunhas, e em meio a essa cena impressionante, Deus então escreve os 10 mandamentos.
Eu quero te mostrar um pouco mais sobre esse assunto. Veja, aqui você pode ver as tábuas da lei, as tábuas dos 10 mandamentos. Na primeira tábua, Deus escreveu 4 mandamentos e na segunda escreveu 6. Sabe por quê? Porque os 10 mandamentos podem ser resumidos em uma palavra. A palavra é amor. Os 10 mandamentos se resumem no amor. É isso mesmo. Então, na primeira tábua, os 4 mandamentos se referem ao nosso amor para com Deus. E os outros 6 mandamentos da outra tábua se referem ao nosso amor para com o próximo. Por isso, quando Jesus disse, amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, Jesus estava resumindo os 10 mandamentos em 2. E resumir não significa abolir, não significa eliminar nenhum mandamento. Pelo contrário, Jesus estava explicando por que a lei foi escrita em 2 tábuas de pedra. Na primeira, 4, amor a Deus. Na segunda, 6, amor ao próximo. Isso é muito interessante, não é? Agora, é importante que você conheça os 10 mandamentos. Eu vou citá-los com base em Êxodo 20, porque Êxodo 20 é justamente o capítulo onde aparecem os 10 mandamentos. Você pode abrir a sua Bíblia aí e acompanhar e conferir comigo agora, mandamento por mandamento. O primeiro mandamento está no verso 3, que diz, não terás outros deuses diante de mim. O segundo aparece nos versos 4, 5 e 6, que fala, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Tudo isso é o segundo. Agora vamos para o terceiro, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos agora para o 4º mandamento, versos 8 a 11, que diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Você viu? O 4º mandamento. Agora o 5º mandamento, já vamos para a 2ª tábua, que diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso está no verso 12. Agora vamos para o 6º mandamento, no verso 13, que diz, não matarás. O 7º, no verso 14, não adulterarás. O 8º, no verso 15, que diz, não furtarás. E o 9º, no verso 16, que diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º e último, no verso 17, que diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Ficou claro? Com certeza ficou claro. Eu fiz questão de mostrar e ler os 10 mandamentos, porque muitas pessoas nunca leram os 10 mandamentos. Você percebeu que esses mandamentos que aparecem na Bíblia, que foram escritos pelo dedo de Deus, são totalmente diferentes daqueles que aparecem no Catecismo Romano? Você percebeu que o Catecismo Romano adulterou os mandamentos de Deus? E justamente esse problema que eles causaram com respeito à lei, você pode perceber quando você pega a Bíblia e pega o Catecismo. Qualquer Bíblia, seja ela grande, seja pequena, seja qualquer outra Bíblia, você vai encontrar os 10 mandamentos como estão realmente na Bíblia, como foram escritos por Deus. Mas se você comparar com o Catecismo, vai ver que o 2º mandamento, que fala das imagens, eles tiraram do Catecismo. Por quê? Porque eles têm imagens e as adoram. Agora, o 4º mandamento, que fala do sábado, eles também tiraram. E no lugar do sábado, colocaram o domingo, dizendo guardar domingos e festas. E o 10º mandamento, que fala sobre a cobiça, eles dividiram em 2, para tentar cobrir a brecha do 2º. Resultado, não cobriu a brecha do 2º e ainda abriu uma outra brecha.
Resumindo, os homens mexeram na lei e têm ensinado uma lei adulterada para as pessoas. E tanto pessoas que têm princípios católicos romanos, quanto as pessoas que são evangélicas, essas pessoas que não conhecem essa verdade, essas pessoas estão seguindo os mandamentos adulterados pela Igreja Católica Romana. Ou seja, eles mexeram exatamente na lei e estabeleceram outros princípios que não estão de acordo com a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, sabe o quê? Que essa mudança que eles fizeram em relação à lei no catecismo e também nos ensinamentos que eles passam por aí, isso estava profetizado. Ou seja, Deus já sabia que os homens fariam esse tipo de coisa. E eu quero lhe mostrar aqui em Daniel, capítulo 7, verso 25, que diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, esse texto aqui, ele profetiza o que realmente aconteceu. Você viu que eu já estou sentado aqui na minha cadeira? Estou sentado aqui para te dizer o seguinte: os homens mexeram na lei, mas a lei continua intacta aqui na Bíblia. A lei continua intacta em todas as Bíblias. E eu quero convocar você agora para você obedecer os mandamentos de Deus. Você sabe que os 10 mandamentos é uma das características da igreja verdadeira. Se você quer saber se a sua igreja está certa ou se está errada, é só você analisar os 10 mandamentos e perguntar se a igreja que você frequenta ou frequentava obedece ou não os 10 mandamentos. E eu tenho um texto aqui que é uma bomba. O texto que eu tenho aqui é uma bomba. Eu pergunto, você quer ouvir esse texto? Será que você tem coragem de ouvir o que eu vou mostrar agora? Se você realmente é uma pessoa corajosa, então prepare-se para 1 João, capítulo 2, verso 4. Está preparado? Olha lá, respira fundo, vai. Respira fundo. Respira fundo? Lá vai o texto. 1 João 2, verso 4. Diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Ouviu isso? Aquele que diz que conhece a Deus, a Bíblia e a Jesus e não guarda os 10 mandamentos, essa pessoa está mentindo. É mentiroso, mentirosa, e nele não está a verdade. Toda pessoa ou toda igreja que fala, que ama Jesus, que ama a Deus, mas não segue os 10 mandamentos, não está seguindo a Deus coisa nenhuma, está mentindo, está enganando as pessoas. Por isso, meu amigo, o meu convite hoje é para que você decida obedecer aos mandamentos de Deus. É possível? Sim, é possível. Pela graça de Deus é possível. Basta você decidir e começar a partir de hoje a praticar aquilo que está em Êxodo 20 e a sua vida será grandemente abençoada. Amém? Está disposto? Tem coragem? Ou está morrendo de medo aí? Está com medo aí do seu pastor, do padre da sua paróquia, da sua família, do que as pessoas vão falar? Ei, amigo, você tem que ter medo de pecar contra Deus. Tem que ter medo de transgredir os mandamentos de Deus. E não medo de obedecer a Deus. Obedeça a Deus, amigo. Guarde os 10 mandamentos pela graça. E tenha certeza, Deus vai lhe proteger. Porque o Salmo 37, verso 25, sabe o que diz? Diz assim: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você decidir obedecer os mandamentos de Deus pela graça, você será uma pessoa bem-aventurada e feliz. Entendeu? Aceita? Quer obedecer os 10 mandamentos? Quer seguir a verdade? Quer ser fiel a Deus e receber o poder do Espírito Santo? Então levante a sua mão aí. Levante a sua mão, eu vou orar por você agora e depois da oração procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia e saiba mais sobre esse assunto. E você vai ser bem recebido e muito abençoado. Amém? Vamos orar. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado porque essa pessoa aceitou obedecer, guardar os 10 mandamentos. Que a verdade sobre os 10 mandamentos permaneça firme no coração dessa pessoa. E que a partir de hoje ela seja uma nova criatura. E que a graça do Senhor fortaleça para que essa decisão seja levada avante conforme a tua vontade e a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém.